Olá, pessoal! Bom, eu me chamo Daiane, eu sou professora de História e a gente vai dar continuidade sobre a ditadura militar. Como vimos nos vídeos anteriores, nós viemos esmiuçando cada aspecto da ditadura militar e hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento das diretas já. Então, observemos os objetivos dessa aula. O primeiro objetivo é analisar o fim da ditadura militar. O segundo objetivo é a importância do movimento direta já nesse período. O terceiro objetivo é reconhecer o apoio popular pelo fim desse regime político. E o quarto objetivo é observar a votação da emenda Dante de Oliveira. Bom, o movimento direta já, ele começou em maio de 1983 e foi até 1984. Tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas, isso em todo o Brasil, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste também. Aqui eu coloquei duas imagens só para estar ilustrando esse período de grande mobilização. A primeira aqui já traz um cartaz, eu quero votar para presidente, ou seja, as pessoas queriam o voto direto, e do outro lado eu coloquei também uma imagem do qual os intelectuais, os artistas, estavam se mobilizando em torno desse movimento que também agregava esse movimento em prol do voto direto. Bom, como eu disse, contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. Então, houve um apelo popular muito significativo em torno do movimento das diretas já, mas as eleições diretas só ocorreu em 1989. Mais uma vez eu trago as imagens desse momento, ilustrando o que? Essa mobilização popular aqui. Os artistas apoiam as eleições diretas, então os artistas, essa camada de intelectuais, artistas estavam muito presentes. Do outro lado aqui nós vemos até políticos atuais, por exemplo. Aqui nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva, que também fez parte desse movimento das diretas já, que também estava em busca, em prol desse voto direto. Então vamos lá. Como já vimos nos vídeos anteriores, o golpe militar iniciado em 1964, vetou a participação dos eleitores para a escolha do presidente e governadores dos estados. Durante o golpe civil-militar, o Congresso Nacional foi fechado e a escolha do presidente e governadores ficou sob a responsabilidade de uma junta militar. Então a gente lembra todo esse panorama político, todo esse contexto político desse momento. Em seguida, com a Constituição de 1967, que foi elaborada pelo regime militar. Com essa Constituição, as eleições passaram a ocorrer indiretamente, através do voto no colégio eleitoral, ou seja, as pessoas elas não votavam diretamente, mas sim de uma forma indireta. O que é essa forma indireta? Que eram os próprios políticos que votavam. Não havia participação popular nesse período. Lei da Anistia, lei de 1979. O que é a lei da anistia? Para que a gente vai falar dessa lei? Então vamos lá. A lei de anistia faz parte de um conjunto de medidas tomadas no contexto da abertura política do regime militar, que vigorou por 21 anos no Brasil. E faz parte de uma estratégia de avanço e recuo do domínio dos militares, utilizada por Geisel e continuada por Figueiredo, ambos presidentes militares. Portanto, trouxe benefícios à sociedade civil, mas também aos militares. Observem, essa lei de anistia foi uma lei de abertura política gradual. Então, ao mesmo tempo que beneficiava os civis, no sentido daqueles que cometeram algum tipo de crime durante o regime, beneficiava também os militares. Acontece que, nesse momento, a sinalização que os militares davam eram que eles queriam
um processo de abertura política gradual e lenta. Era esse o discurso à época. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Aqui tem a imagem dele para a gente visualizar. Ele determinou a abertura que a abertura política do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. Era esse o discurso da época. Em 1982, o Brasil contava com 4 partidos políticos. Então, observem que nos vídeos anteriores eu falei de bipartidarismo, que só havia 2 partidos no início do regime militar, e nesse momento já do fim do regime militar a gente já vê mais partidos políticos envolvidos nesse processo. E quais são esses partidos políticos? PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, agora a gente vai tocar no ponto central do movimento das diretas já. O autor da ementa direta já, que tinha por objetivo as eleições diretas, era o deputado Dante de Oliveira. Então foi esse deputado que elaborou a documentação, no qual instituiu esse movimento denominado direta já. Em 1983, apresentou uma emenda constitucional. A proposta apresentava o fim do colégio eleitoral. E se fosse aprovada, o voto direto ocorreria nas eleições de 1985. Então, era essa a proposta da emenda Dante de Oliveira, ou seja, era o fim do colégio eleitoral e o retorno do voto direto. Entre os principais articuladores do movimento estava o deputado federal Ulisses Guimarães, que é essa figura aqui, no qual eu trouxe a imagem. Esse parlamentar, em maio de 1983, promoveu um debate no auditório que foi o estopim para vários comícios ao decorrer do país. Então, ele trouxe uma aglomeração para o movimento, né? Seu discurso aclamado, foi recebido e foi o motivo, o estopim de vários comícios ao decorrer do país em prol do movimento da direta já. Aqui, só para vocês terem uma noção da mobilização, é a Praça da Sé, na época dos comícios, ali próximo a maio, que ia ser votada a ementa Dante de Oliveira. Então, assim, houve uma mobilização gigantesca. Em geral, essa foi o movimento da direta já. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco desse processo de redemocratização e compreender mais como se finalizou esse movimento da direta já. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero você nos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.